Comecemos com muita força e unção neste momento. Vamos renunciar juntos a toda magia negra que foi enviada contra você pelo inimigo que te inveja e quer seu mal. Renuncie também a toda magia branca disfarçada de bem, mas que vem das trevas, a toda feitiçaria lançada contra seu nome, a todo encantamento feito para destruir seus sonhos, a todo despacho colocado em seu caminho para atrasar suas bênçãos. Ponha um fim nessas perseguições hoje. Chega de viver acuado. Chegou a hora da sua libertação completa hoje e agora com Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao Católico Oficial, um canal que existe para fortalecer sua fé, acender sua esperança e trazer paz ao seu coração. Este é um espaço sagrado, onde a oração verdadeira acontece, onde o poder infinito de Deus se manifesta e onde você nunca está sozinho. Aqui você encontra refúgio, encontra força, encontra direção. Este canal foi criado para você que busca libertação genuína, que anseia por transformação real, que precisa de vitória contra as forças que insistem em atrapalhar sua vida. Escute o que nos diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que palavra poderosa, que promessa gloriosa! Quando você se coloca sob a autoridade do Deus Altíssimo, quando você resiste firme na fé, o inimigo não tem escolha senão fugir. Ele não tem poder sobre quem está coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Hoje você vai experimentar essa verdade. Hoje você vai sentir a diferença que faz orar com autoridade espiritual, com fé inabalável, com a intercessão bendita de São Bento ao seu lado. Guarde esta certeza no coração. A vitória já foi conquistada na cruz. O que você precisa hoje é tomar posse dela. Declarar essa vitória sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus caminhos. São Bento venceu as ciladas do maligno, resistiu às tentações mais terríveis, destruiu altares de adoração pagã. E essa mesma força está disponível para você agora, neste exato momento, através da intercessão poderosa deste santo glorioso. Agora me diga nos comentários: quais são suas intenções de oração? O que você precisa que Deus faça em sua vida hoje? Se você ainda não faz parte dessa corrente de intercessão poderosa, convido você a se inscrever no canal para mantermos viva essa chama de fé que une todos nós em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me cubro agora com teu sangue precioso. Que esse sangue santo derramado no Calvário forme uma muralha intransponível ao redor da minha vida. Nenhuma bruxaria me alcança, nenhuma feitiçaria prospera contra mim. Toda maldição enviada contra minha casa retorna vazia ao lugar de onde veio. Toda praga lançada sobre meu nome perde força agora. Dissolve-se no poder do teu sacrifício redentor. Cristo Redentor, tu que venceste a morte, vence agora todo inimigo mortal que se levanta contra mim. Que sejam aniquilados os planos dos que desejam meu mal. Que sejam desfeitos os trabalhos espirituais malignos preparados em encruzilhadas, em cemitérios, em lugares de trevas. Toda amarração feita com vodú, toda oferenda maligna enviada como despacho, toda invocação de entidades das sombras para me atingir, eu rejeito em teu santo nome. O sangue do Cordeiro tem poder. Esse sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. Esse sangue que purifica todo pecado. Esse sangue que vence toda batalha espiritual pesada, está sobre mim agora. Pelo sangue de Jesus, expulso toda energia negativa deste ambiente. Pelo sangue de Jesus, rompo toda a amarra espiritual que ainda me prende a erros do passado. Pelo sangue de Jesus, comando que todo espírito opressor se afaste imediatamente da minha presença. Que a inveja que lançam sobre mim não encontre lugar. Que o olho gordo dirigido contra minha família volte cego para quem o enviou. Que o mal olhado perca todo efeito sobre meus filhos, sobre meu casamento, sobre meu trabalho. As ciladas do inimigo foram descobertas. As emboscadas preparadas contra mim foram reveladas pela luz de Cristo. Nenhuma perturbação noturna me alcançará. Nenhum encosto terá permissão de se aproximar. Pela cruz sagrada de São Bento, que seja banida toda influência demoníaca deste lugar.
Que a medalha santa deste glorioso patriarca forme um escudo ao meu redor. Assim como São Bento quebrou o cálice envenenado com o sinal da cruz, assim também toda bebida amarga preparada para mim se quebra agora. Assim como o pão envenenado se despedaçou diante do santo, assim também todo o alimento espiritual contaminado que tentaram me oferecer é destruído pelo poder de Deus. Agora vamos intensificar esta oração. Deus Todo-Poderoso, eu rejeito veementemente todo pacto feito contra a minha vida. Cancelo agora mesmo toda palavra de morte pronunciada sobre meu nome. Desfaço neste instante todo o ritual realizado para me destruir. Nada disso tem validade no reino de Deus. Nada disso prospera contra quem pertence a Cristo. Que seja neutralizado agora todo feitiço enviado por correio, por objeto, por fotografia. Que sejam dissolvidos todos os trabalhos feitos com minhas roupas, com meus cabelos, com minha imagem. Eu pertenço a Jesus Cristo, e nenhuma força inferior pode me controlar. Que sejam desmantelados os altares onde invocaram entidades contra mim. Que sejam apagadas as velas acesas com meu nome para o mal. Que sejam quebrados os bonecos, as bonecas, as representações usadas em rituais de manipulação. Cristo vitorioso, que se desfaça agora toda a teia espiritual tecida ao redor dos meus relacionamentos. Que sejam cortadas as cordas invisíveis, usadas para me amarrar a situações destrutivas. Que sejam rompidas as algemas espirituais, colocadas nos meus projetos. Meus sonhos não morrerão. Minhas bênçãos não serão roubadas. Meu destino não será desviado. Eu comando em nome de Jesus que todo espírito enviado para causar confusão mental se retire. Que todo pensamento obsessivo implantado por forças das trevas seja arrancado pela raiz. Que toda voz estranha que tenta me guiar para caminhos errados seja silenciada pelo som da verdade. A palavra de Deus é a única voz que seguirei. O Espírito Santo é o único guia que aceitarei. Senhor majestoso, livra-me das armadilhas montadas pelos que praticam o ocultismo para me prender. Salva-me dos laços preparados por quem consulta forças proibidas para me prejudicar. Que toda adivinhação feita sobre meu futuro perca o efeito. Que toda leitura de cartas, de búzios, de astros contra mim retorne vazia. Meu futuro está nas mãos do Deus Eterno, não nas mãos de falsos profetas. Glorioso São Bento, vitorioso patriarca, fiel servidor do Altíssimo, eu venho diante de ti neste momento como um pecador necessitado de intercessão. Trago comigo o peso das batalhas que enfrento, a dor das lutas invisíveis, o cansaço de resistir sozinho contra forças que não compreendo totalmente. Mas sei que tu compreendes. Tu que enfrentaste demônios face a face. Tu que resististe às seduções mais elaboradas do inimigo. Tu que permaneceste firme quando tudo conspirava para te fazer cair. Peço tua intercessão poderosa contra todo o ocultismo que tenta me seduzir. Vivemos tempos onde práticas proibidas são vendidas como inofensivas, onde a consulta a espíritos é chamada de espiritualidade, onde a rebelião contra Deus é disfarçada de autoconhecimento. Mas eu quero me afastar de tudo isso. Intercede por mim para que eu tenha discernimento. Que tua sabedoria me ilumine para reconhecer o mal mesmo quando ele se apresenta com aparência de luz. Afasta de mim todo satanismo disfarçado, toda filosofia que nega Cristo, toda prática que invoca poderes que não vêm do Pai. Que eu nunca me envolva com bruxaria moderna, com feitiçarias tecnológicas, com encantamentos travestidos de ciência. Protege minha mente de doutrinas falsas, que se espalham pelas redes, pelos livros, pelas conversas. Guarda meu coração de ensinos que prometem poder fora da vontade de Deus. Santo intercessor, desfaz os encantamentos lançados para atrasar minha vida financeira. Quantas portas já deveriam ter se aberto, mas permanecem fechadas por causa de trabalhos espirituais feitos contra mim? Quantas oportunidades já passaram porque amarras invisíveis bloqueiam meu progresso? Quantos contratos já foram perdidos? Quantos empregos já escaparam? Quantos negócios já fracassaram por influência de forças contrárias mobilizadas contra meu sucesso? Peço também tua intercessão contra as doenças enviadas por meios espirituais. Há enfermidades que não têm explicação médica porque sua origem é espiritual. Há dores que nenhum remédio cura porque foram implantadas por maldições. Há fraquezas que nenhum exame detecta porque foram causadas por ataques invisíveis. São Bento, que curou tantos enfermos, intercede pela minha saúde completa. Rogo tua proteção sobre meu casamento, sobre minha família, sobre meus filhos.
Que nenhum trabalho de separação prospere contra meu lar. Que nenhuma feitiçaria de discórdia consiga plantar brigas entre nós. Que nenhum encantamento de traição encontre espaço nos corações que se amam. Protege meus filhos das drogas, das más companhias, dos caminhos que levam à perdição. Intercede para que meus pais tenham saúde, para que meus irmãos encontrem paz, para que toda a minha família caminhe unida rumo à salvação. Estende tua intercessão também sobre meus bens materiais. Minha casa, meu carro, minhas ferramentas de trabalho, tudo que conquistei com esforço honesto. Que nenhum despacho feito em minha porta traga destruição. Que nenhum objeto enviado com más intenções consiga entrar em meu lar. Que nenhuma substância espalhada em meu portão tenha efeito. A cruz santa que simbolizas é minha defesa. Bendito São Bento, agora eu te peço com ainda mais fervor, que pela tua intercessão seja derrotado todo o principado que governa sobre minha região. Há poderes invisíveis que dominam territórios, que controlam atmosferas, que influenciam populações inteiras para o mal. Mas onde está a Igreja de Cristo, onde está a oração dos santos, onde está a fé genuína, esses poderes são derrubados. Intercede para que seja quebrado todo o domínio territorial do inimigo sobre minha cidade. Quantos altares profanos existem em lugares que nem imaginamos? Quantas oferendas são deixadas nas esquinas para alimentar entidades que oprimem bairros inteiros? Quantos pactos são feitos em casas, em estabelecimentos, em lugares públicos, abrindo portas para influências destrutivas? Que tudo isso seja desfeito pela intercessão dos santos e pelo poder infinito de Deus. Que se rompa agora toda a cadeia de desemprego gerada espiritualmente sobre minha vida. Há pessoas qualificadas, trabalhadoras, honestas, mas que não conseguem oportunidades porque amarras invisíveis bloqueiam suas portas. Não é falta de capacidade, é guerra espiritual. São Bento, intercede para que essas cadeias sejam quebradas. Que as portas de emprego se abram. Que as oportunidades de negócio apareçam. Que os caminhos de prosperidade se desobstruam. Peço também proteção sobre meu ambiente de trabalho. Quantas vezes a inveja de colegas mobiliza forças espirituais contra quem está prosperando? Quantas vezes o ciúme profissional leva pessoas a procurarem feiticeiros para atrapalhar quem está crescendo? Intercede para que eu seja invisível aos olhos dos invejosos. Que meus projetos sejam escondidos dos que desejam sabotá-los. Que meu sucesso não desperte a ira dos que vivem nas trevas. Glorioso Patriarca, desfaz os bloqueios colocados nos caminhos que preciso percorrer. Quando saio de casa, que nenhuma emboscada espiritual me aguarde. Quando viajo, que nenhum acidente planejado por forças malignas me alcance. Quando dirijo, que anjos do Senhor conduzam meu veículo em segurança. Protege-me de acidentes naturais e sobrenaturais. Guarda-me de perigos visíveis e invisíveis. E que seja anulado todo o trabalho feito para me trazer prejuízo financeiro. Quantos negócios são destruídos porque alguém pagou para fazer trabalhos contra empresários? Quantas vendas são perdidas porque feitiços amarram os clientes? Quanta prosperidade é roubada porque despachos bloqueiam os caminhos do dinheiro? Mas eu confio na intercessão dos santos. Eu creio no Deus que multiplica, que abre portas que ninguém pode fechar, que derruba muralhas que parecem intransponíveis. Senhor Jesus, Rei dos Reis, eu me coloco agora sob tua proteção total contra todos os inimigos invisíveis que me cercam. Há demônios designados especificamente para destruir minha vida. Há espíritos imundos enviados com missões específicas contra mim. Há potestades que governam sobre áreas da minha vida tentando me manter em cativeiro. Mas eu declaro: nenhum deles tem autoridade sobre quem pertence a Cristo. Pela intercessão de São Bento, que enfrentou legiões inteiras de demônios, eu comando que todo espírito de enfermidade se afaste do meu corpo. Espíritos que causam câncer, espíritos que provocam diabetes, espíritos que geram doenças cardíacas, espíritos que implantam tumores, saiam agora em nome de Jesus. Não tendes permissão para habitar em templo do Espírito Santo. Expulso também os espíritos que atacam durante a noite, espíritos que causam pesadelos terríveis, entidades que provocam paralisia do sono, demônios que trazem insônia persistente, forças que roubam o descanso e deixam a pessoa exausta ao acordar. Que meu sono seja protegido pelo sangue de Cristo. Que meus sonhos sejam guardados pelos anjos do Senhor. Que minhas noites sejam de restauração verdadeira. Combato ainda os espíritos de opressão mental.
demônios que implantam pensamentos suicidas, entidades que sussurram mentiras sobre identidade, forças que provocam confusão e desorientação. Minha mente pertence a Cristo. Meus pensamentos são cativos à obediência de Jesus. Nenhuma voz estranha tem permissão para falar em minha consciência. Deus Todo-Poderoso, reveste-me agora com a armadura completa descrita em Tua palavra. Que o cinturão da verdade esteja firme em minha cintura, desmascarando toda a mentira do inimigo. Que a couraça da justiça proteja meu coração de acusações falsas e condenações infundadas. Que as sandálias do Evangelho da Paz guiem meus passos para longe de terrenos perigosos. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados que o maligno lança contra mim. Pela intercessão de São Bento, que o capacete da salvação proteja minha mente de dúvidas devastadoras. Que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, esteja sempre em minha mão para contra-atacar cada investida das trevas. Estou equipado, estou preparado, estou protegido. Anulo agora toda praga pronunciada contra mim em terreiros, em centros, em lugares de práticas proibidas. Palavras lançadas por médiuns, declarações feitas por pais e mães de santo, sentenças pronunciadas por feiticeiros. Tudo isso eu cancelo pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma palavra humana tem mais poder que a palavra de Deus. E Deus disse que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Desfaço também toda maldição gerada em rituais de magia negra. Círculos desenhados no chão invocando demônios contra mim. Velas negras acesas com meu nome. Bonecos espetados representando meu corpo. Sangue de animais derramado em oferendas para me atingir. Declaro nulo todo esse lixo espiritual. Não me atingirá porque estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Que sejam removidos os objetos enviados espiritualmente para minha casa. Coisas enterradas no meu quintal, pós espalhados no meu portão, líquidos derramados na minha calçada, amarrações escondidas perto da minha porta. Tudo isso perde força agora. Os anjos do Senhor varrem meu território de toda a contaminação espiritual. Misericordioso Pai, agora eu te peço proteção também contra os inimigos visíveis. Há pessoas de carne e osso que desejam meu mal. Há indivíduos que planejam minha destruição. Há inimigos declarados e inimigos disfarçados. Mas tu conheces cada um deles. Tu vês os corações. Tu discernes as intenções. Protege-me das pessoas invejosas que não suportam ver meu progresso. Aqueles que deveriam se alegrar com minhas vitórias, mas se corroem de ciúme. Aqueles que aparentam amizade, mas celebram secretamente minhas quedas. Que a inveja deles não tenha poder sobre mim. Que os olhos maldosos deles não consigam me enxergar espiritualmente. Torna-me invisível aos invejosos. Guarda-me também dos traiçoeiros que se aproximam com segundas intenções. Pessoas que fingem lealdade, mas planejam traição. Indivíduos que sorriem no rosto, mas apunhalam pelas costas. Falsos amigos que colhem informações para usar contra mim depois. Senhor, dá-me discernimento para identificá-los antes que causem dano. Dá-me sabedoria para me afastar no tempo certo. Neutraliza as intenções malignas dos hipócritas que vivem de aparências. Aqueles que na igreja parecem santos, mas fora dela praticam toda sorte de maldade. Aqueles que usam a religião como máscara para esconder corações perversos. Que suas máscaras caiam. Que suas verdadeiras faces sejam expostas pela luz de Cristo. Que não consigam me enganar com falsidade religiosa. Senhor soberano, que os planos maus arquitetados contra mim se voltem contra quem os planejou. Como está escrito, a cova que cavaram para mim, seja a cova onde eles próprios cairão. A armadilha que montaram para me prender, seja a armadilha que os prenderá. Não estou desejando mal a ninguém, apenas clamando pela justiça divina que coloca cada um no lugar que merece. Peço também que a luz de Deus exponha as mentiras contadas sobre mim. Calúnias espalhadas para destruir minha reputação, difamações inventadas para manchar meu nome, boatos criados para me prejudicar socialmente. Que a verdade prevaleça, que os mentirosos sejam desmascarados, que minha inocência seja comprovada. Pela intercessão de São Bento, que a cruz de Cristo seja barreira intransponível entre mim e todos que desejam meu mal. Que o nome de Jesus seja muralha fortificada ao redor da minha vida. Que o poder do Espírito Santo forme um círculo de fogo protetor que nenhum inimigo carnal consegue atravessar. Anulo agora toda palavra de morte pronunciada contra mim por bocas humanas. Pessoas que amaldiçoam meu nome em conversas,
indivíduos que rogam pragas sobre minha família, inimigos que desejam minha ruína em seus pensamentos. Tudo isso volta vazio para a origem. Nenhuma palavra contrária à vontade de Deus se cumprirá sobre minha vida. Peço, Senhor, que me des graça para perdoar meus inimigos. Não por merecimento deles, mas por obediência a Ti. Ajuda-me a orar por aqueles que me perseguem, a abençoar aqueles que me amaldiçoam. Não quero carregar o peso do ódio. Quero ser livre também interiormente. O perdão é minha arma secreta contra a amargura. Espírito Santo, vem com Teu fogo purificador e destrói toda energia negativa direcionada contra mim. Há pensamentos venenosos sendo enviados na minha direção neste exato momento. Há pessoas que pensam mal de mim, que desejam minha queda, que visualizam meu fracasso. Mas eu me cubro com o sangue de Jesus e declaro que essas energias negativas não me atingem. Disso toda a amarração afetiva não nascida da vontade de Deus. Há relacionamentos que foram forçados espiritualmente, atrações que foram manipuladas por feitiços, sentimentos que foram implantados por encantamentos. Nada disso é real. Nada disso é de Deus. Que sejam rompidas essas cordas invisíveis que prendem corações que não deveriam estar unidos. Rompo também toda a manipulação emocional exercida por pessoas tóxicas. Indivíduos que usam chantagem emocional para me controlar, que exploram meus sentimentos para me dominar, que brincam com meu coração para satisfazer egos doentios. Que eu tenha força para me libertar desses relacionamentos destrutivos. Que eu reconheça meu valor e não aceite migalhas de afeto. Liberta-me, Senhor, da inveja que vem de colegas de trabalho. Quando sou promovido, quando meu salário aumenta, quando recebo reconhecimento, há pessoas que se encharcam de inveja, e essa inveja funciona como maldição. Neutraliza o efeito dessa inveja sobre mim, que ela não consiga bloquear novas promoções, que ela não impeça novos aumentos, que ela não roube o reconhecimento que mereço. Protege-me também da inveja de familiares. É triste, mas muitas vezes os piores inimigos estão dentro da própria família. Parentes que não aceitam ver outros membros prosperando, que se incomodam com o sucesso alheio, que torcem secretamente pelo fracasso de irmãos, primos, sobrinhos. Senhor, cria uma barreira espiritual entre mim e esses familiares invejosos. Afasta de mim toda influência negativa de vizinhos problemáticos. Aqueles que vivem comentando a vida alheia, que espalham fofocas pelo bairro, que inventam histórias para causar discórdia. Que as palavras deles não tenham efeito. Que as mentiras deles não sejam acreditadas. Que as fofocas deles morram antes de se espalharem. Cancelo todo o efeito de calúnias e difamações lançadas contra minha reputação. Há pessoas destruindo meu nome em rodas de conversa, manchando minha imagem em grupos sociais, inventando histórias absurdas para me prejudicar. Mas a verdade sempre prevalece. A mentira tem pernas curtas. Quem me conhece verdadeiramente sabe quem sou. Senhor, dá-me também discernimento para identificar falsos amigos antes que me causem dano real. Pessoas que se aproximam com interesses ocultos, que fingem amizade para obter vantagens, que usam a confiança como ferramenta de manipulação. Que meus olhos espirituais sejam abertos. Que eu veja além das aparências. Que eu perceba as intenções antes que seja tarde. Liberta-me de relacionamentos tóxicos que drenam minha energia. Amizades que só procuram quando precisam de algo. Que sugam emocionalmente, mas nunca retribuem. Que deixam a pessoa vazia após cada encontro. Não preciso de quantidade de amigos, preciso de qualidade. Melhor poucos verdadeiros que muitos falsos. Pai eterno, agora eu clamo com fervor especial pela juventude. Pelos jovens que estão sendo atacados de forma sistemática pelas forças das trevas. Pelos adolescentes que enfrentam tentações nunca antes vistas na história. Pelos filhos que estão crescendo em um mundo cada vez mais hostil à fé. Destrói todo o mal direcionado especificamente contra os jovens. Há demônios especializados em destruir juventudes. Há espíritos que trabalham para desviar adolescentes do caminho de Deus. Há potestades que orquestram a corrupção de uma geração inteira. Mas eu me levanto em oração e declaro: não permitiremos que nossos jovens sejam devorados. Aniquila as influências destrutivas que vêm através das redes sociais. Conteúdos que normalizam o pecado, vídeos que glorificam a destruição, mensagens que semeiam desespero e morte. Algoritmos que viciam, que prendem atenção em coisas vazias,
que roubam horas preciosas de vida. Que os jovens tenham sabedoria para discernir o que é lixo espiritual disfarçado de entretenimento. Disso toda a sombra lançada sobre a mente dos jovens pelos modismos perigosos. Cada geração tem seus modismos destrutivos. Desafios absurdos que colocam vidas em risco. Brincadeiras que abrem portas espirituais terríveis. Modas que destroem a identidade. São Bento, intercede pelos nossos jovens. Que eles não sejam escravos de modismos, mas livres em Cristo. Liberta os jovens do vício das drogas. Esse demônio que destrói cérebros, que arruína futuros, que mata sonhos. Quantas famílias chorando por filhos viciados? Quantos talentos desperdiçados por causa de substâncias químicas? Quantos destinos desviados por causa do primeiro cigarro de maconha? Senhor, liberta nossos jovens. Quebra essas cadeias antes que seja tarde demais. Afasta dos nossos jovens os inimigos que se apresentam como amigos. Más companhias que oferecem drogas, colegas que incentivam práticas destrutivas, grupos que seduzem para a criminalidade. Que nossos filhos tenham discernimento. Que reconheçam lobos mesmo quando aparecem vestidos de ovelhas. Que fujam de amizades que levam à perdição. Protege os jovens da inveja, do olho gordo e do ciúme. Quando um jovem começa a se destacar nos estudos, no esporte, no trabalho, atrai olhares invejosos. E muitas vezes esses olhares vêm de colegas da mesma idade. Que nossos jovens sejam invisíveis aos invejosos. Que prosperem sem despertar a ira dos que vivem nas trevas. Desfaz as fofocas cruéis que destroem reputações de adolescentes. Na era das redes sociais, uma mentira se espalha em segundos. Um boato pode destruir uma vida jovem em minutos. Protege nossos adolescentes de calúnias virtuais, de difamações digitais, de mentiras que se viralizam e machucam profundamente. Defende nossos jovens de falsos amigos e hipócritas. Aqueles que estão perto apenas para conseguir vantagens, que fingem lealdade mas planejam traição, que sorriem no rosto mas destroem pelas costas. Dá aos nossos jovens sabedoria relacional. Que construam amizades verdadeiras e duradouras. Salva os jovens dos perigos do trânsito e da violência urbana. Quantos acidentes com jovens condutores. Quanta violência nas ruas atingindo adolescentes inocentes. Protege cada jovem que sai de casa. Guarda cada adolescente que volta da escola. Que anjos acampem ao redor deles onde quer que estejam. Senhor, converte os jovens a Ti. Que não cresçam vazios espiritualmente. Que não vivam apenas para prazeres passageiros. Que encontrem propósito verdadeiro em Jesus Cristo. Que descubram seus dons e talentos para a glória de Deus. Que alcancem salvação eterna, e não apenas sucessos temporais. Que sejam instrumentos de transformação nesta geração perdida. Deus da provisão, Deus da multiplicação, Deus que sustenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, volve teu olhar misericordioso para minha situação financeira. Tu sabes das dívidas que me sufocam. Tu conheces as contas atrasadas que tiram meu sono. Tu vês as cobranças que chegam todos os dias trazendo angústia. Peço que sejam desfeitos todos os bloqueios financeiros colocados espiritualmente em minha vida. Há pessoas que pagaram para fazer trabalhos contra minha prosperidade. Há feitiços específicos para amarrar dinheiro, para fechar portas de oportunidade, para bloquear fluxos de renda. Mas nenhum feitiço é maior que teu poder. Nenhuma magia resiste à tua vontade. Que as portas de provisão se abram agora. Portas de emprego que estavam fechadas. Portas de negócio que pareciam trancadas. Portas de oportunidade que foram bloqueadas. Declaro que se abrem agora em nome de Jesus. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Ele determina, acontece. Senhor, alivia meu peso financeiro. As contas de água, luz, aluguel, supermercado, tudo se acumula e parece impossível pagar. Mas Tu és o Deus do impossível. Tu multiplicaste pães e peixes. Tu transformaste água em vinho. Tu podes multiplicar meus recursos e fazer o pouco se tornar suficiente. Direciona minha vida para a prosperidade que vem de Ti. Não a prosperidade do mundo que corrompe e escraviza, mas a prosperidade que traz dignidade, que permite viver sem sufoco, que possibilita ajudar outros. Que eu prospere para ser bênção, não apenas para acumular. Abre caminhos de trabalho honesto. Que apareçam oportunidades de emprego digno, contratos justos, negócios abençoados.
Que minhas vendas se multipliquem se sou comerciante. Que meus clientes aumentem se sou autônomo. Que minha empresa prospere se sou empresário. Protege-me contra a ruína financeira. Há forças trabalhando para me levar à falência, à escassez extrema, à miséria. Mas eu confio em ti, Deus provedor. Não deixarás faltar o necessário. Prometeste cuidar dos teus filhos, e tu és fiel às tuas promessas. Guarda-me de golpes e fraudes. Vivemos tempos perigosos onde golpistas se multiplicam. Pessoas oferecendo investimentos milagrosos, oportunidades boas demais para ser verdade, promessas de retornos impossíveis. Dá-me discernimento para identificar mentiras. Protege meu dinheiro de estelionatários. Abençoa meu trabalho com o fruto justo. Que meu esforço seja recompensado adequadamente. Que minha dedicação seja reconhecida financeiramente. Que minha competência abra portas de aumento salarial. Não estou pedindo riqueza exorbitante, apenas o suficiente para viver com dignidade e paz. Que haja fluxo contínuo de bênçãos em minha vida. Não apenas uma bênção isolada que resolve hoje, mas deixa o amanhã descoberto. Quero fluxo constante de provisão. Que as portas permaneçam abertas. Que as oportunidades continuem surgindo. Que a multiplicação seja permanente, não temporária. Pai bendito, agora eu peço com ousadia que haja dinheiro concreto em minha conta bancária. Não estou envergonhado de pedir prosperidade material, porque sei que tu te agradas em ver teus filhos prosperando. Não para esbanjar, mas para viver com tranquilidade. Remove de minha vida todos os golpistas que tentam roubar o que conquistei. Pessoas que se aproveitam da boa fé alheia, que inventam histórias para conseguir dinheiro, que criam esquemas para roubar patrimônio. Que eu seja protegido de toda tentativa de golpe. Que meus bens sejam guardados de toda tentativa de roubo. Que haja abundância financeira para suprir todas as minhas necessidades. Necessidade de moradia digna, de alimentação saudável, de vestuário adequado, de transporte seguro. Que não me falte o básico. Que eu não precise passar vergonha por falta de recursos. Abençoa-me com prosperidade equilibrada. Não quero apenas sobreviver, quero ter condições de ajudar quem está em situação pior que a minha. Quero prosperar para ser instrumento de bênção. Que sobre para eu compartilhar com necessitados. Que eu seja canal da tua generosidade. Senhor, concede-me fartura sem avareza. Que a mesa da minha casa tenha alimento farto. Que a despensa não fique vazia. Que o armário tenha roupas suficientes. Que os recursos não se esgotem antes do fim do mês. Mas que no meio dessa fartura eu não me esqueça dos pobres. Protege meu patrimônio de prejuízos financeiros. Investimentos que dão errado, negócios que fracassam, decisões financeiras equivocadas. Guia-me em toda decisão que envolve dinheiro. Dá-me sabedoria para administrar bem o que chega. Livra-me de desperdícios e gastos desnecessários. Guarda-me de cair em pirâmides financeiras. Esquemas que prometem ganhos rápidos, mas terminam em prejuízo total. Pessoas que convencem outros a investir em planos fraudulentos. Que meu discernimento seja aguçado. Que eu reconheça mentiras mesmo quando bem disfarçadas. Evita perdas e extravios do meu dinheiro. Que eu não perca carteiras, que não seja roubado, que meus cartões não sejam clonados. Protege também minhas transações digitais. Que hackers não invadam minhas contas. Que fraudadores não tenham acesso aos meus dados bancários. Abençoa meus sonhos materiais legítimos, o sonho da casa própria, do carro para facilitar o transporte, da estabilidade financeira para viver em paz. Não são sonhos pecaminosos, são sonhos de dignidade, e creio que tu te agradas em realizar sonhos dos teus filhos. Fortifica minha fé na bênção que já está vindo. Como disse Jesus em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis e ser-vos-á concedido. Eu creio. Creio que a provisão já está a caminho. Creio que as portas já estão se abrindo. Creio que o milagre financeiro já foi liberado no mundo espiritual e logo se manifestará no natural. Senhor da vida, médico divino, aquele que cura toda enfermidade e sara toda doença, estendo diante de ti meu corpo cansado, minha mente exausta, minhas emoções feridas. Tu que criaste cada célula do meu corpo, que formaste cada órgão com perfeição, restaura agora o que está quebrado, cura o que está doente, renova o que está desgastado. Intercedo por cura completa de todas as enfermidades físicas, doenças diagnosticadas,
e não diagnosticadas. Males visíveis e invisíveis, sintomas explicados e inexplicáveis. Que teu poder curativo percorra todo o meu corpo desde a cabeça até os pés. Que cada órgão seja restaurado à sua função perfeita. Que cada sistema do corpo trabalhe em harmonia como tu planejaste. Peço especialmente por cura das enfermidades que roubam minha qualidade de vida. Dores crônicas que não cessam, cansaço excessivo que não passa com descanso, fraquezas que limitam minhas atividades. Chega de viver refém do corpo doente. Chegou a hora da restauração completa. Traz também cura para minha mente cansada. Vivemos em ritmo acelerado, sob pressão constante, enfrentando preocupações intermináveis. A mente não aguenta, pensamentos se atropelam, concentração desaparece, memória falha. Senhor, restaura minha saúde mental. Dá clareza ao meu pensamento. Renova minha capacidade de raciocínio. Substitui minhas ansiedades por confiança plena em Ti. A ansiedade sobre o futuro, o medo do que pode acontecer, a preocupação com 1000 coisas ao mesmo tempo. Tudo isso rouba minha paz e destrói minha saúde. Ajuda-me a entregar cada preocupação em Tuas mãos. Ensina-me a viver um dia de cada vez. Traz paz verdadeira ao meu coração. A paz que o mundo não pode dar nem tirar. A paz que permanece mesmo em meio às tempestades. A paz que transcende entendimento humano. Que essa paz habite em mim de forma constante, não apenas em momentos esporádicos. Concede serenidade à minha alma agitada. Há tanta agitação interior, tanto barulho emocional, tanta turbulência interna. Acalma as ondas revoltas do meu interior. Traz quietude onde há tumulto. Estabelece ordem onde reina caos. Restaura minha saúde física com força renovada. Que eu acorde disposto, não exausto. Que eu tenha energia para cumprir minhas responsabilidades, não apenas arrastar o dia. Que meu corpo responda positivamente aos cuidados, aos tratamentos, aos remédios. Que a vitalidade retorne. Dá-me também saúde emocional equilibrada. Que eu não seja escravo das emoções descontroladas. Que tristezas profundas não me dominem. Que alegrias excessivas não me desestabilizem. Que raivas intensas não me destruam. Equilíbrio emocional, Senhor. Maturidade afetiva. Estabilidade sentimental. Espírito Santo, Consolador Divino, desce agora sobre minha alma ferida com teu bálsamo curador. A alma que o mundo não vê, mas que sofre profundamente. A alma que carrega marcas de traições, cicatrizes de decepções, feridas de rejeições. Vem curar o que ninguém mais pode alcançar. Peço cura completa para minha alma fragmentada. Pedaços quebrados por traumas do passado, por abusos sofridos, por violências experimentadas. Junta os cacos, reconstrói o que foi despedaçado, faz novo o que parecia irrecuperável. Intercedo por cura das enfermidades espirituais que me afastaram de Ti. A frieza de fé que esfriou meu entusiasmo, a dureza de coração que matou minha sensibilidade, a incredulidade que bloqueou milagres. Senhor, reacende minha fé, derrete meu coração endurecido, restaura minha capacidade de crer, liberta-me do afastamento de Deus que se instalou silenciosamente. Fui me distanciando aos poucos sem perceber. As orações foram ficando mecânicas. A leitura da Bíblia foi sendo abandonada. A presença nos sacramentos foi se tornando rara. Traze-me de volta, Senhor. Não permitas que eu me perca definitivamente. Cura a culpa excessiva que me paralisa. Erros do passado que não consigo superar. Pecados confessados, mas não perdoados por mim mesmo. Falhas que me perseguem diariamente. Ajuda-me a aceitar teu perdão. Se tu já perdoaste, quem sou eu para continuar me condenando? Remove também a vergonha que me impede de buscar ajuda. Vergonha de admitir fraquezas, medo de mostrar vulnerabilidades, receio de ser julgado. Mas tu não julgas, tu acolhes, tu restauras. Que eu venha a ti sem máscaras, sem fingimentos, sem pretensões. Estabelece paz permanente em minha alma. Não a paz circunstancial que depende de situações externas. A paz profunda que permanece independente das circunstâncias. A paz que habita na alma mesmo quando tudo ao redor é caos. Cultiva serenidade constante no meu interior. Que eu não seja facilmente abalado por problemas. Que eu não entre em pânico diante de crises. Que eu mantenha equilíbrio mesmo em situações extremas. Maturidade espiritual, Senhor. Firmeza de alma. Faz crescer minha fé adormecida. A fé que se tornou pequena demais para os problemas grandes que enfrento.
A fé que vacila diante das impossibilidades. A fé que duvida das promessas. Aumenta a minha fé, que ela cresça até mover montanhas. Conduz-me a uma intimidade verdadeira contigo. Não quero apenas conhecer sobre Deus, quero conhecer a Deus pessoalmente. Não quero apenas rezar orações decoradas, quero conversar genuinamente. Não quero apenas cumprir rituais religiosos, quero viver relacionamento autêntico. Aproxima-me de ti como nunca antes. Restaura todas as dimensões do meu ser. Corpo físico com saúde, mente com clareza, emoções equilibradas, espírito fortalecido. Que eu seja íntegro, completo, restaurado em todas as áreas. Pessoa inteira curada pelo Deus que tudo pode. Deus bendito, que estabeleceste a família como base da sociedade. Estendo agora minha oração sobre meu lar, sobre minha casa, sobre aqueles que amo. Que este espaço onde habitamos seja território santo, lugar de paz, ambiente de bênção. Protege cada cômodo da minha casa. A sala onde nos reunimos, os quartos onde descansamos, a cozinha onde preparamos alimento, o banheiro onde cuidamos da higiene. Que anjos de Deus guardem cada ambiente. Que nenhuma influência maligna tenha permissão de entrar. Abençoa especialmente as portas e janelas da minha moradia. Portas por onde entramos e saímos. Janelas por onde entra luz e ventilação. Que sejam também barreiras espirituais contra todo mal. Que fiquem abertas para as bênçãos de Deus, mas fechadas para as investidas do inimigo. Santifica os muros que cercam minha propriedade. Que sejam mais que paredes físicas, sejam muros espirituais de proteção, que marquem território sagrado onde o mal não tem autoridade, que delimitem espaço consagrado a ti. Guarda cada membro da minha família pelo nome. Meu cônjuge, parceiro de jornada, companheiro de vida. Protege-o na ida e na vinda. Meus filhos, preciosidades que me confiaste, guarda-os de todo perigo. Meus pais, que me geraram e criaram, preserva-lhes a saúde. Meus irmãos, que compartilham minha história, acompanha-os em seus caminhos. Expulsa toda a influência maligna que porventura já esteja dentro do meu lar. Objetos que foram trazidos com más intenções, presentes que vieram carregados de maldições, coisas que foram enviadas para destruir. Que sejam identificados e removidos. Que percamos todo apego a coisas que precisam sair. Estabelece harmonia profunda entre todos que moram aqui. Que cessem as brigas constantes, as discussões desnecessárias, os conflitos intermináveis. Que haja diálogo verdadeiro, substituindo gritos agressivos. Que prevaleça compreensão mútua no lugar de julgamentos severos. Que reine amor autêntico vencendo ressentimentos acumulados. Concede paz duradoura ao ambiente familiar. Que esta casa seja refúgio do mundo caótico lá fora. Que aqui encontremos descanso após dias exaustivos. Que neste lar experimentemos segurança em meio às incertezas externas. Fortalece os laços de amor entre nós. Amor conjugal que resiste às tempestades. Amor paternal que nunca desiste. Amor filial que honra e respeita. Amor fraternal que permanece fiel. Protege também nossos animais de estimação. Bichinhos que nos fazem companhia, que trazem alegria, que fazem parte da família. Guarda-os de doenças, de acidentes, de pessoas maldosas que possam machucá-los. Que minha família seja exemplo de lar cristão. Não perfeito, pois somos humanos falhos, mas autêntico no esforço de viver segundo teus ensinamentos. Que os vizinhos percebam diferença nesta casa. Que outros sejam inspirados pelo testemunho desta família. Senhor soberano, intensifico agora minha súplica pela proteção completa de tudo que me pertence. Casa e bens materiais, família e patrimônio, tudo está sob tua guarda. Protege não apenas minha casa, mas também meu carro, veículo que uso para trabalhar, para levar a família, para cumprir responsabilidades. Que seja guardado de acidentes, de roubos, de vandalismos. Que anjos acampem ao seu redor onde quer que esteja estacionado. Guarda minhas ferramentas de trabalho, instrumentos que uso para ganhar o sustento, equipamentos necessários para exercer minha profissão. Que não sejam furtados, quebrados, perdidos. São meios de provisão que tu me concedeste. Defende minha família e também nossos animais queridos. Cachorros que guardam a casa, gatos que nos fazem companhia, pássaros que alegram o ambiente. Que nenhum mal os atinja. Que tenham saúde e sejam protegidos.
Bloqueia toda influência maligna que tenta penetrar em meu lar. Os dardos inflamados do maligno mencionados em Efésios capítulo 6. Pensamentos suicidas lançados contra membros da família. Tentações destrutivas oferecidas aos jovens. Sementes de discórdia plantadas nos relacionamentos. Que tudo seja bloqueado pelo escudo da fé. Estabelece harmonia profunda fundamentada em práticas de fé. Que voltemos a frequentar a Santa Missa juntos, que retomemos a oração em família, que cultivemos temor reverente a Deus, que vivamos em fidelidade aos mandamentos. Que esta família seja fiel a Ti em todas as coisas. Fidelidade na frequência aos sacramentos, fidelidade na oração diária, fidelidade nos dízimos e ofertas, fidelidade no testemunho público. Que não vivamos dupla vida. Que sejamos os mesmos dentro e fora de casa. Inspira-nos a buscar os sacramentos regularmente. A Santa Missa Dominical que tanto negligenciamos. A confissão que evitamos por vergonha. A Eucaristia que recebemos sem a devida preparação. Renova nosso amor pelos meios de graça que estabeleceste. Planta em nós temor santo ao Teu nome. Não medo paralisante, mas reverência profunda. Que tenhamos consciência de que estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso. Que nossa familiaridade não se transforme em desrespeito. Mantém-nos em fidelidade absoluta. Que não tenhamos outros deuses além de Ti. Que não consultemos horóscopos. Que não acreditemos em superstições. Que não misturemos fé verdadeira com práticas proibidas. Somente a Ti serviremos. Reveste esta família com a armadura completa de Deus descrita em Efésios. Que todos estejamos equipados para a batalha espiritual. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Família armada espiritualmente. Que alegria transbordante sentimos neste momento. Oramos, clamamos, suplicamos, e agora vem a certeza de que fomos ouvidos. Deus nunca ignora as orações sinceras dos seus filhos. Pela fé na intercessão bendita de São Bento, conseguimos todas as graças e bênção de Deus. Nós somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Hoje é o dia da vitória, medite isso e tome posse, reflita isso ao longo desse dia. Que Deus te abençoe grandemente.